Olá, bom dia. Nós retornamos agora aqui. Bom dia a todos os nossos amigos do Facebook, de todas as nossas redes sociais. Nós queríamos iniciar um bate-papo para a gente tratar de alguns assuntos neste sábado, 20 de junho de 2020. Mas nós tivemos uma pequena queda de energia, que aqui, com essa ventania, tanto a internet está oscilando, como também a nossa energia. A gente queria pedir desculpa aí aos nossos amigos do Facebook, os valencianos que estão em Valência, os valencianos que estão em outros estados, nos perdoem, está tendo queda de energia de vez em quando. E também a internet que está oscilando de vez em quando por conta dessa ventania que nós estamos tendo no município de Valência do Peão. Uma ventania que de madrugada faz frio, uma friezinha até um pouco interessante. Bem, gente, eu queria conversar com vocês hoje a respeito de 4 temas que a gente abordou aqui para tratar. Um é a respeito da pandemia, coronavírus, que essa semana os números no município de Valência aumentaram muito. Muito, os números no município de Valência aumentaram. Na cidade de Pimenteiras aumentou, na cidade de Novo Oriente ontem surgiu o primeiro caso de coronavírus e alguns amigos me disseram que queriam que essa live nossa, que esse bate-papo não fosse agora do período da manhã, mas infelizmente nós temos alguns compromissos para cumprir hoje e eu tenho que ser bem franco com vocês que nós vamos ter que fazer esse bate-papo agora neste horário. O que é que está acontecendo para esses números da pandemia no município de Valência do Piauí estarem aumentando? Primeiramente, a sociedade, parte dela, ainda não aprendeu que a gente tem que respeitar a vida, respeitar os costumes. Infelizmente, a sociedade parece que ainda não se deteve que ela não só deve, mas como tem que se precaver contra o coronavírus. A gente vê nos bares de Valença, nós vê nas ruas de Valença, pessoas, para elas não existe essa doença. A doença existe. É claro que nós vivemos num país que é politicamente corruptível, onde a corrupção da política é muito grande. Isso é público e notório. Os governadores, os prefeitos, que é quem são os responsáveis pelos números, porque o Supremo Tribunal Federal delegou aos governadores e prefeitos a responsabilidade de conduzirem essa pandemia e que eles são os verdadeiros protagonistas dessa história da pandemia do coronavírus no nosso país. Erisma Leite, como você avalia esses números que hoje estão surgindo na região valenciana, na cidade de Valença do Piauí, Pimenteiras, que chegamos ontem a 90 casos de coronavírus, casos que estão na cidade de Pimenteiras. Cidade de Novo Oriente já temos mais um caso na cidade de Novo Oriente. Valença, que ultrapassou os 40. Mas todos estão sendo tratáveis. Todos esses casos, segundo as secretarias municipais de saúde, me informam no meu dia a dia, eu que fico mantendo contato contínuo com as secretarias municipais de saúde, eles me dizem que esses números estão sendo administráveis. Muito embora populares também denunciem, como eu recebi denúncias da cidade, por exemplo, cidades aqui da região valenciana, de que tem pessoas que faz o teste pelo município e dá positivo para a Covid. Enquanto esses mesmos que fazem, vão fazer em laboratórios particulares, quando chegam lá diz que não dá. É aquela velha malandragem também dos políticos brasileiros, que na verdade tem muito isso ainda no Brasil. A malandragem dos políticos, a malandragem também de parte da sociedade, de pessoas que estão usufruindo, por exemplo, dessas ajudas
do emergencial, do governo federal para as famílias, tem muita gente se aproveitando, tirando de outros, dando golpes. Quer dizer, infelizmente nós somos um país que fomos civilizados por Portugal, que é uma das maiores nações corruptíveis do mundo, e o Brasil, que por quem ela se serviu para ser civilização, não poderia ser diferente. Infelizmente, talvez se os espanhóis tivessem brigado pela civilização brasileira, talvez parte desses brasileiros não fossem como a gente vê nos dias atuais. Então, um fato chama atenção. O que chama atenção nessa pandemia? O que chama atenção nessa pandemia é pessoas, valencianos, que estão brincando, farreiam, estão indo para os clubes, estão indo para os bares. Arismar, você mesmo já disse que doença existe. Existe não, elas sempre existiram e sempre existirão. Mas a Bíblia fala de pragas que Deus mandava no Antigo Egito, o que não é diferente dos dias atuais. A sociedade perdeu o respeito por Deus. A sociedade não tem mais respeito pela divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ser humano acha que ele é dono da vida, ele acha que ele pode tudo. E nós não estamos aqui, meu povo, vivendo para simplesmente acharmos que Deus é Deus lá onde ele está e que nós é quem comandamos esse território chamado terra. E não é bem assim. Temos que ter respeito por Deus, temos que ter respeito pela vida, temos que ter respeito pelo que a Bíblia diz, a respeito, principalmente, da responsabilidade divina que a gente tem como ser humano. Então, as doenças, elas existem e sempre existirão enquanto existir mundo, enquanto existir terra. Mas, neste momento, eu queria aproveitar esse bate-papo, que nós temos 4 assuntos para tratarmos aqui, e dizer para vocês o seguinte, de Valença, principalmente os valencianos que continuam vindo de São Paulo, de Goiás, porque eu fui o único da área de comunicação de Valença do Piauí que defendi a vinda dos valencianos para Valença, o retorno. Inclusive hoje teve 2 ou 3 que conversaram comigo, dizendo que estão saindo de São Paulo para Valença. E o que eu achava? Eu disse, não, venham. Aqui é onde mora a família de vocês, os pais, os irmãos, os tios, os primos. Vocês têm que estar aqui. Pouco ou muito serve perto de quem a gente é protegido. Ruim é longe. Imagine vocês aí em São Paulo, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar água, luz, transporte e desempregado. Não tem rumo. Então, por isso que eu fui o único e continuo sendo o único a defender. Agora, é claro que eu defendo em cima de uma tese. Que tese é essa? Quando chegarem aqui, a vigilância sanitária vai procurar vocês. Vocês irão ter um período de quarentena. Obedeçam esse período de quarentena para depois voltar à ressociabilização e ao convívio. Eu sei que muitos dos nossos irmãos valencianos vão para São Paulo, vão para Goiás em busca de oportunidades. Vão. Isso é público e notório, isso não é só em Valência, é o Nordeste inteiro. Porque, infelizmente, fazem política partidária demais no Nordeste e se esquecem de agir com empreendimentos que gerem renda e emprego para a nossa sociedade. Para as crianças e os adolescentes que serão os jovens de amanhã, que estão crescendo e se desenvolvendo sem nenhuma perspectiva de vida. Tudo por culpa de um sistema político arcaico, anacrônico e sobremodo repressor. Então, eu queria mais uma vez justificar o porquê que eu defendo a vinda de nossos queridos valencianos que estão no sul, no sudeste, onde estiverem, que retornem para Valência. Eu defendo porque aqui é o lugar de vocês, aqui foi onde vocês nasceram. Quer seja na cidade, quer seja na zona rural de Valença. Desde o Comboeiro, lá na Isidória, até o Buritizal dos Martins, ou desde a Ponta d'Água até a Tabuleta.
ou desde a Barrinha até o Vale Verde, ou desde o Novo Horizonte até o Morada Nova, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste. Vocês são valencianos. Agora, cumpram essa quarentena. Cheguem aqui, não vão para as farras, para os bares. Ontem, por exemplo, teve um amigo meu da cidade de Lagoa do Sítio. Chegou de São Paulo antes de ontem. E ele disse, mandou um áudio para mim, jornalista, já estou no Piauí. Aí eu disse, você está na Lagoa do Sítio ou você está na zona rural de Lagoa do Sítio? Ele disse, não, estou em Valença. Eu disse, mas você não vai para Lagoa? Ele disse, não, eu não vou porque lá a gente tem que ficar escondido, guardado. Eu fiz questão depois de ligar para ele e dizer, meu jovem, faça o que diz a vigilância sanitária. Vá para o seu município, para o leito de sua família, ficar lá perto dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus primos. Obedeça o que a vigilância sanitária vai dizer, e do seu município, no caso é Lagoa do Sítio, e cumpra. Não fique aqui de bar em bar, não fique aqui de roda em roda. Porque, às vezes, eu questiono que a nossa juventude, os homens e mulheres, precisam não só ter na idade o peso da consciência, mas devem ter no espírito a revigoração da certeza de que a gente tem que ter responsabilidade não só com a gente, mas também com os outros. E eu disse para esse cidadão sítio lagoense, que é uma pessoa que é muito meu amigo, que eu gosto do povo de Lagoa do Sítio, tem muitos aqui nos nossas redes sociais, um abraço para todo o povo de Lagoa do Sítio que me ouve. Eu costumo dizer minha segunda cidade, está entendendo? Mas eu queria pedir ao povo da Lagoa, os nobres sítios lagoenses que estão em São Paulo, quando vierem, vão para a Lagoa do Sítio, se isolem, não vão viver de farra em farra. E eu costumava dizer para os jovens da Lagoa do Sítio, olha, o que vocês ganhar em São Paulo, não cheguem, não vão gastar na farra, não vão gastar na vaidade, porque o dinheiro acaba. Aí daqui a pouco vocês querem. E aí não tem como estar mantendo. Está entendendo? Então, eu disse para esse jovem e volto a pedir aos meus queridos valencianos que estão no sul, que estão vindo para Valença, venham. Aqui é o lugar de vocês, venham. Aqui é o nosso lugar. Aqui foi onde nascemos e nos criamos. Aqui, se a gente não tiver uma casa para morar, mas a gente tem o pai, a mãe, o irmão, basta cada um se respeitar, se acomodar, saber dividir tarefas e viver. Aqui o arroz é pouco, mas dá para todo mundo. O feijão é pouco, mas dá para todo mundo. Aqui, se faltar alguma coisa, até o vizinho do lado dá, porque a gente, todo mundo se conhece. Então, era isso que eu queria pedir a vocês. Para quê? Para que a gente possa vencer essa luta contra a Covid, não só no município de Valença, mas como nos municípios da região, como Pimenteiras, que eu também tenho um carinho muito grande por Pimenteiras. Queria pedir à população que contribua, está entendendo? Que todo mundo faça a sua parte. Eu hoje, por exemplo, eu tenho sempre evitado estar em aglomerações. Ontem, as pessoas ficam encabuladas, porque eu estou dormindo 7, 8 horas da noite, como ontem. E até me encabulo quando eu acordo 2, 3 vezes na noite e fico respondendo amigos pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Mas faz parte da rotina da gente. Então, o que acontece? É importante que cada valenciano faça a sua parte. É importante que cada um de vocês, tanto da cidade como da zona rural, venham, mas vão cumprir a quarentena de vocês. O outro assunto que eu abordei hoje aqui para tratar com vocês, nesse rápido bate-papo, era a respeito de uma notícia que saiu nos grupos de política de Valença e chegou até mim. E como estamos véspera de um período eleitoral, infelizmente, começa a surgir aqueles disse-me-disse, aqueles inventa-defeito. Eu aprendi com o ex-vice-prefeito de Valença, Zequinha Brito, ainda há muitos anos atrás, o Zequinha Brito me dizia, Erismar, quando o adversário não tem defeito, a gente inventa. O Zequinha gostava muito de dizer isso para mim, eu me acabava de rir das coisas do Zequinha. Mas tem muita gente que inventa. Erismar, o que você quer dizer com isso, cara? O que eu quero dizer é que surgiu pelas redes sociais
e também em grupos de política de Valença, que a dona Carmelina Duó, que é a nossa pré-candidata a prefeita, que é a mulher, que é a esposa do prefeito Vinícius Duó, teria testado positivo para a Covid-19. Gente, não saiam espalhando isso. A mulher está bem de saúde. A mulher nunca testou positivo para a Covid-19. Eu me pergunto o que ganham esses plantonistas para tentar ficar passando a informação falsa, mentirosa, que não condiz com a realidade. Pessoas que plantam a cada instante inverdades para tentar derrubar a dona Carmelina, porque sabe que dona Carmelina e o Vinícius do Alto têm credibilidade. Às vezes, porque a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Eu, por exemplo, sou um cidadão pobre. Eu não tenho condições. Eu sou um simples trabalhador como todo mundo. Simples assalariado como todo mundo. E eu nem assalariado sou, que nem direito ao auxílio emergencial eu tive. Tudo por culpa das gestões municipais que já ajudei aqui em Valença, que me tira, quando a gente era exonerado do cargo, mas eles não davam baixa no INSS. Aí constava no INSS prestação de serviço da gente, que a gente não estava mais prestando. Por isso que meu auxílio foi negado. Mas, repito, como prestador de serviço, valencianos, vocês que cultivam a política, que é ano eleitoral, que querem que a campanha eleitoral seja uma campanha pura e limpa, dona Carmelina Duó sempre esteve fazendo aquilo que cada um de nós deveríamos fazer. E ela ainda faz com muito zelo. Dona Carmelina Duó está na casa dela, Dona Carmelina Duó obedece o que pede a OMS, a Organização Mundial de Saúde. A Dona Carmelina está atendendo os requisitos. Porque para tudo há um tempo determinado por Deus. Não precisa. A gente vê como muitos estão aqui em Valença, uma loucura, um desespero, correndo atrás de votos. A Bíblia diz que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Se eu tiver de ser vereador de Valença, não há quem peça. Do mesmo jeito que eu digo para vocês que uma coisa com muita sinceridade, que quem tiver de ser eleito prefeito vai ser, independentemente. Aí, quando foi ontem, eu fui pego de surpresa com essa notícia. Ah, a dona Carmelina Duó está com Covid-19. Mentira. Falso testemunho. Calúnia, difamação. Porque a mulher está crescendo, crescendo, crescendo. Porque a mulher tem moral. Porque o prefeito Vinícius Duó tem moral. Está entendendo? Então, e tem credibilidade o prefeito Vinícius Duó. E aí algumas pessoas me disseram isso como quem dizendo, Erismar, tua candidata a prefeita está com Covid-19. E se tivesse, ela estaria se tratando como todo mundo está se tratando. Ela não vai morrer para não poder ser candidata, só se Deus permitir. Coisa que, com fé em Deus, Deus por enquanto não vai deixar isso. Ela há de viver muitos anos e anos de vida. Agora, é incrível como se cria, como se planta na política valenciana. Mas eu não me estranho, porque eu mesmo já criaram tanta coisa comigo, já inventaram tanta coisa comigo, que para mim isso aí eu já tiro de fichinha. Está entendendo? E é que eu sou um cidadão que não tem condições financeiras e estão com medo de mim. Porque eu soube ontem que uma determinada liderança política disse para um determinado pré-candidato a prefeito o seguinte: rapaz, o Erismar Leite não pode ser eleito vereador de Valença, porque se ele for, ele vai dar trabalho para nós, que ele é perigoso, ele dá trabalho, que ele conhece. Então, eu não sei até aonde, até que ponto podem, nesses grupos de política, tentarem criar, dissimular, perseguir, para tentar derrubar pessoas, homens de bem, que não ofendem a ninguém, que eu mesmo não ofendo a ninguém, não falo mal de A, de B, de C, tenho minhas redes sociais, uso como posso, sou proprietário de um portal, que é o Diário do Sambito, altamente imparcial, não é para servir lado A, não é para servir lado B, a notícia em cima da hora, como deve ser, sem mácula, sem aberração. Eu não entendo.
Aí dizerem que Dona Carmelina do O estava com Covid, tentar criar uma coisa dessa. Então, é triste um negócio desse. Inclusive, eu publiquei nas minhas redes sociais, você veio tanto que tem pessoas que plantam. Na semana passada, eu fazia minha caminhada. Eu não ia mais nem falar nisso, mas vou falar. Eu fazia minha caminhada e durante minha caminhada eu estou me alimentando, almoçando, jantando, tomando café, como daqui a pouco vou sair para a casa do meu irmão, Erivan Leite, que a gente chama Rosinha, popularmente conhecido. E quando eu fiz minha caminhada na parte da tarde, quando terminou eu fui lá no Seu Lorde, que é nos fundos do cemitério, comprei, havia comprado uns pães, comprei uns ovos. E fui para a casa do Erivan naquela rua por trás do cemitério. Eu andava na minha Pop 100, uma ruazinha estreita. Quando eu ia indo, quando eu parei, quando eu vi aquela claridão nos farol, eu fui e parei, porque eu não podia passar por cima do carro, porque eu não tinha como, que era um carrão e eu numa Pop 100. E se eu não parasse, o carrão podia passar por cima de mim. E eu com os fones de ouvido do jeito que estão aqui. De repente, a pessoa grita de dentro do carro, sai, 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 mão para cima, abre as pernas, não olha por lado, e aí eu botei até a moto do outro lado assim, porque eu estava assombrado, porque aquela luz me encandeou, aquela luz zona alta. Quando eu olhei era a Força Tática. Eu até publiquei em minhas redes sociais. Teve uma pessoa que disse, o Eris Malete foi preso. Eu nunca fui preso. Cadeia não me conhece, não. Está entendendo? Então, o que acontece? Erismar, você foi para as redes sociais, você repudiou a ação da Força Tática? Não. Eu repudiei a forma brutal como me abordaram, quer dizer, e eu, um cidadão conhecido, tá entendendo? Tenho defeitos, mas tenho qualidades inúmeras que prestam serviço para essa cidade, tanto quanto a Força Tática presta. Que inclusive eu sou um profundo admirador da Polícia Militar e Civil de Nossa Valência. Tanto comandada pelo nosso comandante Santos, para quem eu mando um forte abraço, como pelo nosso delegado civil, Maicon Braga, que me manda todas as matérias, tudo que acontece na área civil, o doutor Maicon Braga me manda as notícias. Aliás, não só ele, como todos os comandantes de GPM, o Paulo César Aroaz, o Kleber, tantos e tantos, ali na Inhuma, em Pimenteiras, onde tem algum acontecimento, eles mandam via WhatsApp e a gente republica no portal do Diário do Samita. Volto a repetir, não questionei a abordagem. Eu sou um cidadão que posso ser revistado, como qualquer um outro. Ah, Erismar, mas aquele setorzinho que tu foi, ali tem muita boca de fumo. E eu conheço. Eu não moro ali. Eu não estou indo comprar droga. Eu comprei foi ovos no comércio de um cidadão de bem, que é Seu Lorde. Inclusive é sogro do vereador Lucivaldo, que é o atual presidente da Câmara. Forte abraço para o vereador. E fui para a casa do Erivan, do Rosinho, que é ali. Eu ia na moto, uma ruazinha estreita, e aí quando eu vi aquele clarão, eu parei. Eu parei. Porque eu fiquei, meu Deus, aí, e a pessoa gritando, e eu com os fones de ouvido. Aí eu fui, fiz o retorno na moto, parei do lado, e a pessoa desce, 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 abre as pernas, mão na cabeça, aquela coisa. E eu me assombrei com aquilo. Tirando foto de moto minha, da minha moto, meu Deus, eu fiquei assim. Depois teve até quem me disse, Erismar, inclusive o Paulo Sérgio, que é o comandante do GPM de Aroaçá, Erismar, talvez não fossem os de Valença, porque se fossem os de Valença não fariam isso. Mas é bom também que se tenha instrução, porque não se pode também estar desse jeito. Porque se ali tem boca de fumo para aquele setor, se ali tem pessoas que estão sendo vigiadas, mas não é todo mundo que vai ver, não. E nem eu vou pular uma rua em Valença para andar, porque tenha um problema nisso ou aquilo. Porque esse negócio de gente boa e gente ruim tem em todo lugar. Até dentro da minha família tem quem presta e quem não presta. A Bíblia fala do trigo e fala do joio. Então não adianta virem com esse negócio. Dentro da polícia tem quem presta e quem não presta. A gente assiste todo dia aí banalidades por televisão. Eu que sou imprensa, publico todo dia. Como tem policiais bons que trabalham bem,
que são grandes prestadores de serviço. A Polícia de Valença é uma das que eu cito. A Polícia de Valença, eu tiro o chapéu, tanto para civil como para militar. Que Valença, bandido, demora pouco. Mas já passou, já inclusive até retirei de minhas redes sociais, acho que vocês viram, a pedido de um policial que é meu amigo. Eu digo, não, de fato eu vou tirar. A gente fica um pouco chateado naquele momento, mas a gente reconsidera. Então, volto a repetir, a respeito da pandemia, os casos estão graves dentro de Valença e na região, mas eu vou procurar me inteirar a respeito desses casos, porque também há denúncias de pessoas que dizem que estão testando positivo, quando vão fazer nos laboratórios particulares, dá negativo, vamos saber disso. Tem muito prefeito esperto, doido para ganhar dinheiro, como tem muito governador esperto, doido para ganhar dinheiro, que na verdade são prefeitos e governadores safados, que querem ganhar as custas do povo e eles não sabem que eles vão devolver tudo isso, porque a Bíblia diz que não há nada encoberto que não se revele. Nada encoberto que não se revele. E eles vão pagar, centavo por centavo. Se eles não pagar, a Bíblia diz que quem paga é a geração. Eu, por exemplo, talvez eu pague por algum erro de meu bisavô, do meu tataravô, e daí para frente vai. É o castigo, desde Adão e Eva. Fazer o quê? O outro assunto que nós tratamos hoje aqui, Carmelina do Ó, é pré-candidata a prefeita de Valença, está crescendo, 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 caindo na graça do povo, mas inventaram uma mentira, dizendo que a mulher estava com Covid-19. É mentira, a mulher não está com Covid-19. Problema meu da Força Tática, que me perguntaram que eu tratasse, já tratei a respeito disso. Processo eleitoral. Eu vejo algumas pessoas na rua me perguntando se vai ter eleição. Vai. Ela talvez não seja em outubro, seja em novembro. Mas não tem prorrogação de mandato, pelo menos é o que eu escuto, de tudo que eu leio, que eu procuro para o portal Diário do Sambito, não existe essa possibilidade de prorrogação de mandato, porque eles não aceitam a gente ter que dar 2 anos de mandato para prefeitos. Tem cidades por aí que o cabo tem prefeito bom, aí até vale a pena, mas para prefeito ruim, como um bocado de cidade, um bocado de gente sofre aí com prefeito ruim, aí dá problema, tá entendendo? E ainda nesse processo eleitoral, inclusive eu queria dizer para vocês que a gente fica triste, porque numa pandemia dessa vai deixar muita gente carente, muita gente pobre, necessitada. E, infelizmente, tem muita gente que já começou a dizer, eu só voto se me der isso. Não me dá isso, eu não voto. Não me dá isso, eu não voto. Eis o porquê eu fico entristecido na vida pública. Está entendendo? Porque quando perguntaram a Jesus Cristo que lamentava o povo, ele disse de seus próprios pecados. Muita gente diz, a prefeita de Valença não presta. E tem chances de ser reeleita largamente. Eu, pessoalmente, lhe digo isso com toda sinceridade. Está entendendo? Tenho alguma coisa contra a pessoa de Dona Ceissa? Nenhuma. Nenhuma. A conheço, viu? Não tenho nada contra ela. Acho até que ela é uma cabeça que não manda no corpo. Eu acho que para o bom entendedor eu quis dizer tudo. Está entendendo? E lamento que Valença do Piauí esteja assim. Está entendendo? Estamos colocando o nosso nome pela última vez à disposição do povo de Valença. Eu que fui candidato em 96 e em 2000. Perdemos a eleição. Naquela época nós não tínhamos isso, redes sociais. Nós não tínhamos liberdade para estar esse bate-papo como nós estamos tendo com vocês. E hoje nós estamos mais próximos de vocês. Mas para isso nós precisamos que as pessoas tenham consciência, gente. Nenhum irmão meu não é obrigado a votar em mim, não. Um sobrinho meu, um primo meu, um tio meu não é obrigado a votar em mim. Se ele achar que eu estou preparado para ser vereador, que ele me dê um voto. Se ele achar que eu não estou, pois procure um candidato e vote. Agora, esse negócio eu só voto se me der isso. Se não me der isso, eu não voto. Eu, por exemplo, não tenho condições de dar nada a ninguém. Eu vou tirar de onde? Já tive muita condição. Ajudei essa cidade no que pude. Ontem o ex-prefeito Alcântara esteve comigo aqui e a gente esteve falando, tá entendendo? O Alcântara dizendo, mas tanto que a gente fez por essa cidade, eu digo, mas na época diziam que a gente não tinha feito. Tá aí, fizemos o Vale Verde, Povo Horizonte, Centro de Treinamento, Centro de Convivência dos Idosos, Poliesportivo, CAIC, Rodoviária.
iniciamos, e o Valfredo entregou, que foi ali o Conjunto Zé Dedé, que inclusive eu estive lá fazendo reportagem essa semana, de 15 residências que não têm energia elétrica, isso, um conjunto que já está com não sei quantos anos construído, é uma vergonha, está entendendo? Simplesmente porque, ó, fizeram isso com dinheiro público e o povo é quem tem que pagar. E eles não querem o Erisma Leite lá porque eles sabem que a gente sabe futucar no momento certo. E a gente só entra seguro. Então eu queria, neste momento, dizer para vocês que a gente vai colocar o nome da gente à disposição como pré-candidato a vereador de Valença. Não temos ouro, não temos prata, mas conhecemos essa cidade. Conhecemos essa cidade, como eu dizia um dia para o doutor Jabo, doutor Jabo, o senhor conhece um paciente. Eu disse também para o doutor Carlos e doutor Helder, que é meu médico, e já disse para o doutor Jabo e para o doutor Carlos, vocês conhecem o paciente. Eu conheço o meu paciente, que é Valença. Conheço essa cidade, indo e voltando. E quem eu não conheço, me conhece. Quando eu vou fazer caminhada ali pela Stanley Forte, ou então aqui pelo Icaraí, porque segunda eu faço para um lado, terça para o outro, quarta para o outro, quinta para o outro, é assim. Aí eu passo aquele monte de criança, Erisma Leite, Erisma Leite. Eu digo, olha, até as crianças me conhecem. E eu não sei quem são, filho de quem, neto de quem, e eles me conhecem. Então é o bom nome que Jesus Cristo disse que vale mais do que muitas riquezas. Então, gente, eu passei hoje aqui para tratar desses assuntos. Bom sábado para todos, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos guie, nos proteja, que tenha misericórdia de nós, nos guardemos, tá entendendo? Conversemos com as pessoas, vamos botar entendimento, juízo na cabeça do povo, e a notícia deixa comigo, a informação deixa comigo, e deixa comigo também a carga que é mais pesada que não dá para vocês levar. Porque cada um carrega o fardo que tem que carregar, e eu, com certeza, é isso de proporcionar aquilo que cada um de vocês esperam de mim. Bom dia, fiquem com Deus e até a próxima.